Se tu já faz bem feito alguma coisa, por mais que tu tenha dom, por mais que tu tenha aptidão, com a ajuda de Deus tu vai fazer melhor. Só que para isso tu tem que orar, né? Tu tem que pedir a ajuda de Deus. Por exemplo, tu já faz bem o teu trabalho. Se tu pegar todos os dias ou antes de começar o teu trabalho, tu fazer uma oração e pedir: Deus, me ajuda, eu quero fazer, hoje eu vou trabalhar, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor vá à frente de mim, eu preciso que o Senhor tome as minhas mãos. Pode ter certeza, se tu começar a pegar esse hábito, né, tanto para ti como para Eduardo, isso vale para todos nós, se a gente pegar esse hábito, aquilo que tu fazia bem, tu vai fazer muito melhor, porque tu vai ter ajuda divina. Então, a mesma coisa, eu posso pregar a palavra de Deus pelo conhecimento que eu tenho, anos ensinando, pregando a palavra de Deus, eu posso simplesmente, vou lá na casa do Joacir e vou ensinar a Bíblia. Deu, acabou, né? Aí eu tenho conhecimento, eu conheço bem a Bíblia, eu vou fazer. Só que aí é eu que estou fazendo, é o Cristo que está fazendo. Agora, se eu fizer uma oração e dizer: Deus, eu preciso da tua ajuda. Por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu saiba a Bíblia, eu não quero que seja eu quero que o Senhor me dê sabedoria, eu quero que o Senhor me capacite, eu quero que o teu Espírito Santo que está em mim, ele me dirija. Ele me dirija, porque se ele me dirigir, vai ser muito melhor, né? 1000 vezes melhor. Porque, por exemplo, o Espírito Santo, que é Deus, que habita dentro de nós, ele sabe exatamente qual é a necessidade de cada um de nós aqui para a noite de hoje. O Cristo não sabe, porque eu não sou Deus, mas Deus sabe. Agora, como é que eu vou conseguir isso? Através da oração. Vocês estão conseguindo me captar, né? Então em meio a tudo isso, em meio a tudo isso, existe uma batalha espiritual. Porque a partir do momento que a gente se dispõe a ensinar a Bíblia, a ensinar princípios, valores que podem transformar uma vida, transformar uma família, transformar um casamento, melhorar o relacionamento de vocês, melhorar o relacionamento com o filho, tem uma batalha travada. O diabo não quer isso, né? Eu vi uma reportagem no Diário Catarinense, há anos atrás. Santa Catarina era o estado brasileiro com o menor índice de divórcio. Se eu não me engano, a cada 10 casamentos, um divórcio apenas. Isso é o melhor índice do Brasil. Porque tem estados aí, tipo no Brasil, que tipo a cada 10 casamentos, 8 divórcios. Santa Catarina é o menor índice do Brasil. Mas isso é uma informação que eu estou passando de anos atrás. Se a gente for fazer, se tivéssemos acesso a uma pesquisa nos dias de hoje, com certeza já deve ter mudado. Com certeza deve ter mudado. A verdade é que o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. E casamento, família, vamos dizer assim, é alvo número 1 do diabo. É o alvo número 1 de Satanás. Porque quando ele destrói uma família, ele não destrói só o casal. Ele afeta os filhos, que se tiverem filhos afetarão os netos, e é uma corrente, né? Por que você vê muitas vezes pessoas com problema no álcool, ou droga, ou cigarro, enfim, geralmente, na maioria das vezes, o pai ou o avô tinha aquele problema. E aí o filho, ele vem na mesma onda do pai, que a Bíblia chama isso de maldição hereditária, né? Tu tem um pai que é alcoólatra e de repente tu nasce já com aquela tendência ao alcoolismo, porque isso vem de geração. Através da Bíblia Sagrada, através de Jesus Cristo, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz em Isaías 53 que ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus lá na cruz, ele quebrou toda a maldição sobre a nossa vida. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando eu me arrependo dos meus pecados e decido trilhar o caminho dele, a Bíblia diz que Jesus, ele se fez maldição por nós. Então, o que a obra da cruz proporciona para nós? Através da obra da cruz, através do sacrifício de Jesus, ele toma toda a maldição que está sobre a tua família, ele leva sobre ele, na verdade ele já levou. A gente só precisa tomar posse pela fé.
né? Assumir isso pela fé. Então, aquele vínculo, aquela raiz hereditária, aquele mal que vinha de geração em geração, ele é encerrado na tua família. Ah, mas o meu tataravô era alcoólatra, o meu bisavô era alcoólatra, o meu avô era alcoólatra, o meu pai também era alcoólatra. Quando chegar em ti, se tu entregou a tua vida para Jesus, te arrependeu dos teus maus caminhos, nasceu de novo, está procurando seguir o caminho de Cristo, acabou, morreu ali. Ali acabou, chega. Tu não vai ser alcoólatra, teus filhos não vão ser alcoólatras, teu neto não vai ser alcoólatra, e se todos seguirem o caminho do Senhor, tu vai ter uma nova geração que vai vir a partir de vocês, que é uma geração saudável. Entendeu? E por isso que Satanás ele tem tanto ódio da gente, ele tem tanta raiva, e ele faz de tudo para que esse evangelho, que são as boas notícias de Deus, né? As boas notícias de Jesus, não seja ensinado, não seja pregado. Porque se esse evangelho continuar sendo pregado, se ele for pregado, a palavra de Deus, ainda ontem eu ministrava, né? Que a palavra de Deus ela é sal da terra e luz do mundo. Ela é comparado, na verdade nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas essa palavra aqui, ela tem poder de salgar, assim como o sal, ela tem poder de causar um impacto. Você pega um alimento sem sal, ele é insosso, ele não tem sabor nenhum. A partir do momento que tu tempera ele, já ficou diferente, já realçou o sabor. E a palavra de Deus, ela faz isso. Né? A palavra de Deus, ela faz isso. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Hebreus, no capítulo número 4, a palavra de Deus é assim, ó. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha só que tremendo isso daqui, ó. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada ensina que nós somos um espírito que possui uma alma e que habita dentro de um corpo. Né? Então, a gente vai aprender que existem pecados do espírito, pecados do corpo e pecados da alma. A gente é um ser meio complicado, né? Nós somos tricotômicos. E a palavra de Deus ela tem o poder de separar. Ela separa a alma do espírito, ela tem o poder de salgar, tem o poder de transformar, tem o poder de alimentar. A palavra de Deus ela é comparada a um remédio e é comparada a um alimento. Ao mesmo tempo que ela alimenta o nosso espírito, ela cura a nossa alma. Então, o diabo não quer isso. O diabo não quer que ela seja pregada. O diabo não quer que tu ouça. O diabo não quer que tu escute, que vocês escutem isso que a gente está ensinando hoje à noite. Por quê? Porque isso vai provocar mudanças, vai provocar transformação e vai interceptar raízes de maldição que vocês têm dos antecedentes de vocês, de pais, de avós. Né? Isso precisa ser anulado, né? E botar um fim. Né? A Bíblia diz lá em Êxodo 20, que é um texto muito conhecido da Bíblia, né? Se vocês quiserem interromper para fazer pergunta, falar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Porque isso aqui hoje virou um estudo bíblico. Em Êxodo, capítulo 20, né? A Bíblia fala dos famosos 10 mandamentos, que a gente aprende, né, desde criança. Quando Deus está ensinando os 10 mandamentos, na verdade ele deixa esses mandamentos para um homem chamado Moisés, ele vai dizer assim, ó, em Êxodo 20, no versículo 5 em diante, ele fala assim, ó, sobre não se encurvar diante de imagens de esculturas, nem servir elas, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam,
mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Né? Olha só o que a palavra está dizendo aqui. Ó. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. O que a Bíblia está dizendo aqui? O que Deus está dizendo aqui? Que até a 4ª geração da tua família, as maldições elas vão sendo proteladas, elas vão sendo prorrogadas. Ou seja, 4ª geração, um mal que o teu bisavô praticava, ele vem para o teu avô, 2ª geração, depois vem para o teu pai, 3ª geração, e vem para você, 4ª geração. Então, voltando no exemplo do alcoolismo, se o teu bisavô era alcoólatra, se ele não se arrepender do seu mau caminho, essa maldição vem para o teu avô, que se ele não conhecer a Cristo, vem para o teu pai, se ele não conhecer a Cristo, vem para você. E se você não entregar a tua vida para Cristo, não houver um arrependimento, uma mudança de vida, isso vai continuar para o teu filho, qual que é o nome dele? Anthony. Vai continuar para o Anthony, que depois pode vir para o teu neto, e assim vai continuar toda a vida. Eu estou falando aqui, estou dando o exemplo do alcoolismo, só que isso não vale só para o alcoolismo. Esse exemplo de maldição hereditária, ele serve para qualquer tipo de pecado, qualquer tipo. Pode ser a droga, pode ser, citando aí pecados muito comuns aí, hoje em dia é muito comum as pessoas terem mais de um relacionamento, né? A pessoa tem amante, né? Como é que chama isso? Traição, né? Traição. O meu bisavô traiu a minha bisavó, e aí de repente o meu avô traiu a minha avó, e depois o meu pai traiu a minha mãe, e vai de geração em geração. Né? Isso são maldições hereditárias. A Bíblia ensina sobre as maldições hereditárias. E só tem uma forma de interromper uma maldição hereditária, só tem uma forma de quebrar a maldição hereditária, através do conhecimento da palavra de Deus. Né? Jesus Cristo, quando esteve entre nós, Jesus Cristo ele disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Jesus Cristo, ele é a própria verdade. Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é a palavra revelada de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a própria verdade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu conheço essa palavra, quanto mais eu conheço a Cristo, mais libertação eu recebo. E à medida que eu vou sendo liberto pela palavra, vou sendo limpo pela palavra, as maldições vão sendo quebradas na minha vida. Claro que precisa haver arrependimento, né? Não basta eu apenas vir aqui na casa de vocês, ensinar a Bíblia, compartilhar. Hoje o assunto aqui que Deus está direcionando é para falar sobre maldição hereditária, então estamos aqui no embalo do Espírito, né? Da última vez que eu estive aqui, a gente já falou sobre outra coisa, foi sobre transparência, sinceridade no casamento, a importância do diálogo no casamento. Hoje Deus está direcionando para a gente falar sobre maldição hereditária. Agora, não basta vocês aprender, conhecer a verdade e continuar no erro, né? Não houver um arrependimento. Por que tem pessoas que elas estavam no caminho de Deus, ou até mesmo frequentando uma igreja, mas de repente elas voltaram a praticar velhos hábitos do passado? Provavelmente houve um esfriamento, essa pessoa relaxou na sua busca diária com Deus, provavelmente ela relaxou e esfriou. A partir do momento que a gente esfria, né, nós, como eu estava explicando antes, nós somos espírito, alma e corpo. A partir do momento que eu esfrio, o meu espírito ele fica fraquinho, ele fica fraco. E aí, quando o meu espírito fica fraco, quem domina sobre a minha vida é a minha alma. E quando a minha alma governa, aí eu estou lascado. Porque a Bíblia Sagrada diz que o coração do homem ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. A Bíblia, quando fala no Antigo Testamento, fala de coração, o coração está muito ligado à mente, a mente está muito ligada à alma. Então, se eu não me engano, é a palavra nepesh. Então, dando uma aula de hebraico aí para vocês hoje. Então, quando
a nossa alma, ela é doente. Quando a nossa alma ela entra em ação, né, estamos lascados. A tendência da nossa alma é levar a gente para o buraco. Estava dando um exemplo para vocês. Antes de vir para cá, eu senti uma espécie de um bombardeio ali, um contra-ataque do inimigo, um bombardeio na minha mente. E o que o diabo geralmente ele procura atingir? A nossa alma. Ele procura atingir a nossa alma. Porque se ele atinge a nossa alma, aí nós ficamos meio que vulneráveis, ficamos meio que atormentados. Agora, quando tem um espírito forte, um espírito guerreiro, esse espírito forte, esse espírito guerreiro, ele subjuga a alma, ele domina a alma. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar firme na palavra, tenho que me alimentar da palavra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? A palavra de Deus, como eu falei, é um alimento. Eu sempre digo o seguinte: se tu está se sentindo fraco, trabalhou o dia todo lá, carpintaria lá no pesado, tu está cansadão, o que tu vai fazer? Primeiro, descanso e alimentação. Vai ter que comer e água, né? Tu vai comer um arroz, um feijão, um macarrão, um carboidrato, uma proteína, um pedacinho de carne, uma salada. Tu tem que comer, senão tu não vai recuperar a tua energia. Assim como o nosso corpo ele precisa se alimentar de comida para ficar forte, o nosso espírito não é diferente. Só que qual que é o alimento do espírito? É a palavra, né? A palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. Se eu não alimentar o meu espírito vai ficar raquítico, vai ficar fraco, e o espírito fraco, quem governa ele é a alma, e a alma ela é doente. A alma ela vai te levar para o buraco. A alma ela vai fazer você pecar. E aí, por isso, a explicação de ter tantas pessoas hoje, muitas vezes até dentro da igreja, desviadas. A pessoa até bate cartão na igreja, mas ela não busca Deus em casa, né? E sem falar naqueles que já não tem mais nem força nem de ir na igreja mais, porque já estão num quadro já de nível mais profundo, né? De decadência espiritual, se aqui podemos dizer assim. Então é muito sério isso, é muito sério, né? É muito sério. Deus deseja, através da exposição da palavra, através do nosso relacionamento íntimo com Deus, da nossa busca diária, através de uma vida de oração, de jejum, de meditação na Bíblia, de frequentar os cultos, é importante. Por que o pastor não teve que ficar pegando no pé? Não, faz uma força para vir na igreja, né? O pastor é chato, né? Quer o nosso mal? Não! É porque é aquela história da brasa, né? Você vai fazer um churrasco, aí você tem que pegar o carvão lá e tacar fogo nele. Se você pegar uma brasa ali que está pegando fogo, mas se você pegar aquela brasa e botar num cantinho isolado, separado, ela vai apagar. Ela pode estar pegando fogo, mas ela vai apagar. Então assim somos nós. Se eu estou no meio dos irmãos, eu estou junto de outras pessoas que estão pegando fogo, que estão ali buscando a Deus, estão se fortalecendo o seu espírito, né? Aquela energia delas, aquele fogo delas, vai me contagiar e vai me levar para cima. Agora, se eu estou isolado, a tendência minha é me apagar. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 18, né? A palavra de Deus diz assim, em Provérbios capítulo 18. Eu sei de cor, mas eu vou ler. Diz assim, ó: aquele que se separa ou aquele que vive isolado, ele busca o seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha o que está dizendo aqui, que a pessoa que se isola, que ela se afasta do relacionamento, da convivência com outras pessoas, e principalmente com os irmãos da fé, ela está buscando o desejo próprio e ela está indo contra a verdadeira sabedoria. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, ela está sendo tola. É forte, mas é isso, né? Por quê? Porque ela está pensando só nela, mas na verdade não está pensando nela. Ela tá procurando fazer a vontade da alma dela, né? Porque a nossa alma, a nossa carne e a nossa alma, elas lutam contra o nosso espírito, né? A palavra de Deus diz
Romanos capítulo de número 8, a palavra de Deus diz assim em Romanos capítulo 8. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Existe uma guerra, existe uma batalha entre a carne e o Espírito. O que é a carne? A carne é isso aqui, ó. Que é a carne. Se eu te beliscar aqui, tu vai sentir. Isso é a nossa carne, é o nosso corpo. Deus deu pra gente um corpo pra gente habitar nessa terra. Mas um dia, a Bíblia Sagrada diz que nós vamos morrer e nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos.